o espaço ali desses 2 versículos, há um espaço de tempo muito grande. Aham. E nesse espaço dizem que foi o momento da queda de Lúcifer. Sim. Por isso que fala que a Terra era sem luz, vazia. Sem forma, vazia. Aham. É uma teoria, tá? Por quê? Aonde é que essa teoria surgiu? Tem um livro que ele é bem antigo, depois vocês podem pesquisar na internet. Eu esqueci o nome do autor, ele chama As Eras Mais Remotas da Terra. Então, esse livro trouxe essa teoria da teoria do lapso temporal, que é o quê? Uma diferença de tempo entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Então, quando ele fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, e ali ele já começa a falar sobre a terra, então entende-se que existia, alguns inclusive entendem que existia uma terra antes de Gênesis 1:1, que é uma terra que já foi formada e etc. Tarará. Essa terra foi destruída com a queda de Lúcifer e ela se tornou sem forma e vazia. E depois Deus então refez tudo isso. É uma teoria. A gente precisa sempre lembrar por quê? Porque a própria Bíblia ela não dá para nós esses indícios de veracidade para a gente dizer, não, é isso que aconteceu. Mas dá respaldo. Existe uma pega para você falar isso, mas é apenas uma teoria que foi lançada por esse autor e que muitas pessoas encontram nisso uma possibilidade, principalmente para poder justificar a existência de dinossauros, né, que é o que as pessoas falam muito e etc. Mas quando você olha, por exemplo, no hebraico, quando a gente olha no Gênesis capítulo 1, na Bíblia em hebraico, você tem, quando fala que Deus criou os grandes animais, no hebraico, ele não usa essa palavra grandes animais. Ele usa uma palavra que se chama taninim. E taninim, do hebraico, significa animais enormes ou, literalmente, dinossauros. Então, as pessoas... A palavra fala dinossauro? Taninim significa animais gigantes ou dinossauros ou em uma dimensão um pouco mais afastada até a possibilidade de dragão. Então, você tem no Gênesis, no relato do Gênesis, quando você vê nos originais no hebraico, o taninim, ele tá lá descrito. Tá, Pedro, mas e aí? Como que funciona esse lance, então, dessa extinção dos dinossauros? Gente, nós precisamos lembrar que nós tivemos um período que foi o período do dilúvio em que tudo aquilo foi extinto. Então, existe também uma outra teoria que os dinossauros, eles existiam nessa primeira fase até o dilúvio. Com o dilúvio, eles pereceram e aí você tem a continuidade do ser humano. Então, são todas teorias, né, pessoal? A gente tem certas coisas... Quando eu penso nisso, eu lembro muito, se não me falha um texto de Provérbios que fala que a Deus cabe encobrir determinadas coisas do ser humano. São coisas que, quando eu paro para pensar nelas, elas não alteram aquilo que eu tenho de base de fé, porque a Bíblia ela não é um livro de biologia que ela tem a intenção de explicar a origem das coisas. Primeiro, a gente tem que lembrar, quem que é o autor desses primeiros livros? Moisés. Moisés ele vivia numa cultura extremamente egípcia. Então ele escreveu, Moisés, antes dele aprender o hebraico, ele só sabia a língua dos egípcios. Então, tudo que ele tinha de bagagem cultural quando ele foi começar a escrever os livros, ele tinha daquela cultura egípcia. Então, você tem toda aquela gama de deuses, os conflitos entre os deuses que você vai ver o tempo todo quando a gente olha, por exemplo, nas pragas. Vocês já devem ter falado um pouco sobre isso, que é um conflito entre o Deus de Israel e os deuses egípcios. Cada praga representando um deus. Então, até o próprio deus Faraó, que Faraó era visto como um deus, e quando se matam os primogênitos, você vê que o próprio Faraó não consegue fazer nada diante daquilo. Então, você tem que levar em consideração todo esse contexto, porque Moisés ele não tinha capacidade intelectual, apesar de ser um homem muito inteligente, ele não tinha essa capacidade intelectual que nós temos hoje. Então, a gente não pode cobrar dele determinados tipos de informação que nem ele tinha para dar, ele não entendia. Verdade. Os judeus, por exemplo, eles entendiam que o mundo era como se fosse uma redoma, era algo reto, plano, tinha uma redoma por cima, e ali você tinha os céus, os 3 céus, e era como se fosse uma cápsula de vidro. Esse era o mundo para os judeus no mundo antigo. Então, a gente cobrar isso de Moisés, exatidão de astrologia, de biologia, que hoje, em pleno 2025, a gente não tem resposta para dar, nós vamos cobrar isso de Moisés. Aí, pô, você tá de sacanagem com o Moisésão, né? Aí você tá avacalhando com o cara, né? Eita,